Eu sou natural de Santa Catarina, a minha cidade fica bem na divisa com o Rio Grande do Sul, cidade de Concórdia, e estou fora de Concórdia há muito tempo, né? Como vocês viram, já são 34 anos de ministério, mais 4 anos de seminário, então já estamos aí com quase 38 anos fora do nosso estado. Mas temos tido a alegria, né, de compartilhar com o Evangelho, a palavra de Deus com as pessoas. Participamos muito de seminários, clínicas, Congresso Multiplique, um trabalho que temos feito aí em todo o Brasil. E nós queremos agradecer aos irmãos a oportunidade que nos deram de estar participando nessa conferência. Tenho orado, pedido a Deus que Ele nos abençoe nesses dias e que Ele coloque em nossos corações exatamente aquilo que nós precisamos. Eu sempre digo, se o Espírito Santo de Deus não tiver liberdade para falar conosco, né, nenhuma palavra nossa tem qualquer valor. Então o Espírito Santo precisa, né, falar aos nossos corações aqui. E nós queremos então convidá-los a meditar nessa noite em 2 pequenos textos, falando sobre a Igreja de Jesus, o tema que os irmãos escolheram para esta conferência, a igreja que nós queremos ser, ou a igreja que queremos ser. E aqui então nós temos algumas orientações sobre a igreja. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 18, fala sobre a formação da igreja. E depois Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 28, estaremos lendo dos versículos 18 a 20, que diz o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, o privilégio que temos nesta noite de abrir o livro sagrado, a Bíblia, e poder meditar nele livremente. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, falando aos nossos corações e às nossas vidas. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Ó Deus, glorifica o teu nome na vida de cada um e ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Pensando um pouco sobre o tema, e nós vamos trabalhar daqui até domingo nesse tema, a igreja que queremos ser. Nesse primeiro momento, eu vou discorrer sobre a igreja que queremos ser, uma igreja que cumpre o seu papel no mundo. Primeira coisa, não é por acaso que a igreja está aqui. A igreja tem um papel muito importante para cumprir nesse mundo. E nós precisamos, como igreja de Jesus, cumprir o nosso papel. E é interessante pensar nisso. Eu acho que de vez em quando, como cristãos, como salvos e redimidos pela graça de Deus, precisamos pensar sobre o nosso papel como igreja de Jesus aqui neste mundo, nesse tempo. Dentre as mais nobres instituições que nós encontramos na face da terra, a igreja é sem dúvida a única instituição que é eterna. Nenhuma outra é eterna, somente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Além de ser eterna, ela é imutável e ela é gloriosa. A igreja constrói para a eternidade, ela forma cidadãos para este mundo e também para o mundo de além, para a pátria celestial. Então a igreja tem um papel muito importante aqui. Enquanto as demais organizações que existem no mundo estão preparando pessoas para esta vida apenas, e o mais longe que as pessoas conseguem ver aqui neste mundo, talvez seja uma cova lá no cemitério, ponto final. Mas a igreja vai muito além disto, porque a igreja prepara pessoas para o além-túmulo, prepara pessoas para serem cidadãos no reino dos céus. E como vimos no primeiro texto, a igreja não foi fundada por homens, não foram os apóstolos que fundaram a igreja, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja e é o fundador da igreja. Ele pagou um preço extraordinário para tornar a sua igreja gloriosa aqui neste mundo. E é interessante quando podemos olhar os textos bíblicos, aquela orientação do apóstolo Paulo, para que a igreja pudesse viver nesse mundo, sem mácula, sem ruga, sem defeito, uma igreja perfeita diante do Senhor, perfeita dentro daquilo que é possível ao ser humano, não é a mesma perfeição de Deus, mas ele prometeu ainda voltar para buscar a sua igreja e levá-la junto ao Pai. Agora vivemos tempos muito difíceis para a igreja, ataques por todo lado. Há pessoas que criticam a igreja, há pessoas que zombam da igreja, há pessoas que estão de todas as formas tentando prejudicar a igreja. Diariamente a igreja está sendo atacada, por pensamentos, por filosofias, e até mesmo doutrinas que não estão escritas nas páginas da Bíblia Sagrada, como misticismo e tantas outras coisas. E nós temos tido nesses últimos tempos uma tendência da igreja para se acomodar à forma do mundo, secularismo. A igreja tem sido secularizada por muitas pessoas que estão cedendo a esta forma de viver do mundo. Então a igreja enfrenta também dificuldades com isto. E além dessas questões, nós também precisamos pensar em como defender a igreja da indolência, da indisciplina, da frouxidão de caráter que encontramos nesses dias. Como ajudar nesse tempo, quando as doutrinas neotestamentárias
né, tem sido deixada de lado, e muitas outras coisas estão acontecendo no meio da igreja. Lembrando aqui, abrindo um parênteses, que nem tudo que se chama igreja nesse mundo é a igreja do Senhor Jesus. Há muitos grupos que se intitulam igreja, que nada tem a ver com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso tudo vai ameaçando as bases da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Portanto, nós não podemos cruzar os braços. Precisamos, né, como crentes em Jesus Cristo, levar esse evangelho, continuar no bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E uma das principais tarefas nossas aqui é, por exemplo, saber o que é igreja. Porque muitas pessoas estão confundindo igreja com prédio. E há muitas pessoas que passam na frente de um prédio como esse aqui e chamam esse prédio de igreja. Nada tem a ver com o ensinamento bíblico. A igreja precisa sim de um local, de um prédio, né? Precisa de um templo. É magnífico ter um local para o culto, para a adoração, mas igreja não é tijolo, não é cimento, não é ferro, não é madeira. Igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, que se reúne para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Na definição mais simples do que é a igreja, eu poderia dizer, definição bíblica, que igreja não é nada mais e nada menos do que uma reunião dos discípulos de Jesus, né? Se você disser a igreja é a reunião dos discípulos de Jesus, acertou em cheio, porque é exatamente isso que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Mas a confusão é tão grande que as pessoas hoje, né, estão confundindo, né, pensando que igreja é prédio e não gente. E há grupos de pessoas investindo muito mais em prédio do que em gente, entendendo que quando Jesus voltar a este mundo, Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que creem no seu nome, que foram salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Se pegarmos aqui uma concordância bíblica, e hoje quem tem Bíblia no celular ou no computador, vai lá para a concordância bíblica, e você colocar lá a palavra templo, pelo menos na minha versão, que é a versão século 21, eu fiz isso, e eu encontrei 610 vezes a palavra templo, a maioria no Velho Testamento, algumas no Novo Testamento, a maioria delas absoluta, se referindo àquele templo em Jerusalém, né? Pelo menos 3 ou 4 vezes a palavra templo é usada como o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo de Deus. Mas as demais vezes, sempre como, né, o templo em Jerusalém. E aí nós vamos encontrar versículos como estes: e Jesus entrou no templo. Vê que ele não entrou na igreja, né? Tem muita gente que às vezes, vou para a igreja. Não, Jesus nunca usou isso. Então, diz o texto bíblico, por exemplo, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, versículo 5, aquela tentação de Jesus. Então, diz assim: e Satanás o colocou na parte mais alta do templo. Olha aqui, no capítulo 21, verso 12 de Mateus: entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. 24:1, tendo Jesus saído do templo, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Então todas as referências de templo é em relação ao templo em Jerusalém. E igreja, na mesma versão bíblica, nós encontramos aqui, quando colocamos a palavrinha igreja, 107 vezes a palavra igreja, como estas, né?
edificarei a minha igreja. Diz-o a igreja, grande temor tomou conta da igreja, a perseguição veio contra a igreja, e Saulo assolava a igreja, e a igreja desfrutava de paz. Sempre que se refere à palavra igreja, se refere a um grupo de pessoas. E quando se refere a templo, se refere a um prédio. Então o grande desafio nosso é entender essa diferença. Por quê? Porque nós erramos teologicamente. Por exemplo, vamos para a igreja. Nós somos a igreja, né? E então, nós vamos para o culto, vamos para a escola bíblica dominical, vamos para o templo, mas nós não vamos para a igreja. Então a gente acostumou com essa linguagem, né, que é contrária àquilo que nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada, né? Então, precisamos entender, primeiramente, a palavrinha igreja. Por quê? Porque se nós entendermos o que é igreja, nós vamos entender o papel da igreja aqui, e vamos entender, né, e lutar pela igreja que nós queremos ser, como pessoas, como gente, como pessoas que amamos o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Então, qual seria o papel da igreja nesse mundo? Para que nós existimos aqui? Para fazer culto? Tem muita gente que acha que a nossa missão é só fazer culto, e tem muitas igrejas que vivem para manutenção de culto. E eu vou dizer a vocês que culto é o resultado daquilo que nós precisamos ser. O culto é o resultado que nós trazemos a Deus no cumprimento da nossa missão aqui no mundo. Uma pessoa que não cumpre a sua missão como igreja, nem precisa prestar culto a Deus, que Deus não aceita. Porque às vezes a gente pensa, a semana toda sem fazer nada, aí no domingo eu vou lá para o culto, como se Deus, né, aceitasse aquele culto, aquele louvor, aquela adoração. Não, né? Então culto é para aquelas pessoas que oram pelos outros, aquelas pessoas que abraçam, aquelas pessoas que dá um prato de comida a quem tem fome, aquela pessoa que dá um copo d'água a quem tem sede, né? É aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, visitou alguém que estava doente no hospital, né? Visitou o vizinho, né, que estava lá depressivo ou depressiva, deu um abraço, orou pela pessoa. E se durante a semana eu estive envolvido com essas atividades, então eu posso prestar um culto a Deus, e Deus vai receber meu culto. Agora, se eu não olho para ninguém, não faço nada por ninguém, eu não tenho razões para prestar culto a Deus. Primeiro, que Deus não vai receber o meu culto. Então, qual é o papel da igreja aqui nesse mundo? Eu gostaria de destacar pelo menos 4 coisas para nós aqui nessa noite, que é o nosso papel como igreja. Primeira, a expansão do reino de Deus. Nós temos que expandir o reino de Deus, né? Nós precisamos fazer com que o evangelho chegue em todos os lugares. Em várias ocasiões, Jesus demonstrou a sua preocupação com a expansão do reino de Deus no mundo. Por exemplo, o texto que nós lemos: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, quer dizer, com base nessa autoridade, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa. Atos capítulo 1, nós lemos aqui, versículo 8, na leitura introdutória, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas,
tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Então, um dos papéis da igreja, uma das tarefas principais da igreja aqui deste mundo, é a expansão do reino de Deus. Não podemos ficar dentro de quatro paredes. O mundo jaz lá fora. O mundo está fora, espalhado, há pessoas por todos os lados. Tanto é que nós não encontramos na Bíblia nenhum versículo que diga que o não crente tem que vir para o templo ouvir evangelho. Onde está escrito isso? Nenhum versículo. Todos os versículos dizem que nós precisamos ir onde o povo está. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então precisamos entender isto, Nós vemos aqui a insistência de Jesus com a expansão do reino de Deus. E isso pode ser feito de três formas. Primeiro, diretamente por nós, a igreja, pelos crentes, Então isso deve ser feito os próprios membros da igreja pregando o evangelho. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia generosamente, colherá também de forma generosa. Então a lei da semeadura é esta: quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito, Por isso nós encontramos aqui a orientação do apóstolo Paulo, mostrando esse desprendimento da igreja de Antioquia. E diz o texto bíblico aqui em Atos capítulo 15: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, o que dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. A expansão do reino de Deus era motivo de alegria para a igreja que estava na cidade de Antioquia. Então, eles tinham alegria de sair pregando, levando o evangelho, e depois voltavam para a igreja dando relatório, e aí a igreja vibrava, com o crescimento, com a expansão do reino de Deus. Então, a igreja só avança quando todos os seus membros têm responsabilidade com a proclamação do evangelho. Então é necessário assumir o nosso posto como cristãos. É essa igreja que queremos ser, não é isso? Uma igreja que cumpre o seu papel. E uma igreja que cumpre o seu papel, ela está preocupada com a expansão do reino de Deus. Queremos que o evangelho chegue em todo lugar. Então, esse primeiro passo é o nosso passo. Nós somos missionários onde nós estamos. Que bênção, Todo mundo é missionário. Uns ficam onde estão e outros vão para outros lugares. Segundo, a expansão do reino de Deus, ela pode ser alcançada também enviando missionários. Eu estava vendo ali missões estaduais, Então a igreja tem vários missionários no estado. Quando chega mês de setembro, aí vem os cartazes de missões nacionais. Aí vocês têm lá todos os missionários de missões nacionais. Mês de março, missões mundiais. Vem aquele monte de fotografia dos missionários de missões mundiais. Por quê? Porque nós acreditamos que também estamos expandindo o reino de Deus, enviando missionários onde nós não podemos ir. Onde nós estamos, somos missionários. Onde nós não podemos ir, nós enviamos pessoas para que estejam pregando o evangelho de Jesus. Que bênção! E assim estamos cumprindo aquelas dimensões da obra missionária de Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Jerusalém, a nossa cidade, nós pregamos,
O nosso estado, no caso Judéia, mandamos missionários. Samaria, Brasil, enviamos missionários. E os confins da terra, então temos missionários espalhados pelo mundo. E assim estamos cumprindo o nosso papel. Uma igreja que não está preocupada com a expansão do reino de Deus não pode ser intitulada Igreja de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi muito preocupado com a expansão do seu reino. Numa certa ocasião, falando sobre o trabalho missionário, ele estava andando com os discípulos, isso está em Mateus capítulo 9, e aí Jesus andando, e ele então disse àqueles discípulos que estavam com ele: vocês não dizem que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão maduros para a colheita. Brancos é maduro, né? Então, ele estava dizendo, na verdade, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Essa é uma oração que a gente não pode deixar de fazer. Rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Por quê? Porque precisamos fazer a colheita. É o tempo da colheita. Precisamos então fazer o trabalho missionário. Feliz a igreja que dá prioridade à obra missionária. Feliz a igreja que vê em missões o plano de Deus para alcançar o mundo. Feliz a igreja que se envolve com a obra missionária e faz a sua parte. Terceiro, sustentando o seu próprio ministério. Então a igreja naturalmente tem um ministério, não apenas pastores, mas várias pessoas que estão labutando na obra, e dessa forma também ela está fazendo o trabalho missionário. Amém? Então uma igreja cumpre o seu papel quando ela investe na expansão do reino de Deus aqui na terra. Segundo, qual o segundo papel da igreja aqui? Conservar intactas as doutrinas do Novo Testamento. Num momento de tanta incredulidade, num momento de tanta frieza espiritual, num momento de tanta criação de doutrinas que nada tem a ver com a Bíblia, nós precisamos, como igreja, trabalhar na conservação do Novo Testamento. É responsabilidade minha e sua. Então, conservar intactas essas doutrinas. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, ele disse: por isso vos enviei Timóteo, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Tendo sido ele considerado um dos homens mais influentes, Paulo teve o cuidado de não se apresentar como criador das suas próprias doutrinas, mas ele fez da pessoa e ensino de Jesus Cristo o centro da sua mensagem. E ele disse assim, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz: cuidado com as doutrinas. E ele disse: olha, se alguém vos ensinar, ou se alguém pregar outro evangelho, além desse que eu tenho pregado, seja considerado anátema, maldito. E ele vai mais adiante dizendo assim: nem mesmo um anjo do céu, mesmo que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, além desse que nós temos pregado, seja considerado maldito, amaldiçoado. Não aceitem, não creiam nesse evangelho. A preocupação que ele tinha com o evangelho de Jesus. Então a igreja tem um papel muito importante. Esse cuidado com as doutrinas, esse zelo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com as doutrinas bíblicas. Porque o que nós temos visto por aí, meus irmãos, não é brincadeira, né? Pessoal
né, tendo o nome de evangélico e fazendo completamente diferente daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. É lamentável aquilo que nós temos presenciado em nossos dias. Então precisamos, né, como igreja do Senhor Jesus, ter todo o zelo, todo o cuidado em conservar intacta essas doutrinas. Intacta quer dizer sem mudança, sem modificação, né? As doutrinas precisam ser exatamente como elas estão expressas na palavra de Deus. Então ninguém tem o direito de apresentar interpretações falsas para mudar o sentido bíblico e nem fazer arranjos às doutrinas bíblicas para proteger, muitas vezes, doutrinas humanas, como tem acontecido em nossos dias. Nós temos responsabilidade. Veja que esse papel, essa responsabilidade da igreja, quer dizer o quê? Minha e sua. Não é só do pastor, mas todo membro da igreja, toda pessoa que pertence à igreja de Jesus, precisa conhecer a Bíblia para defender o ensino das Sagradas Escrituras. E às vezes é diferente, né? A pessoa que está na igreja, aí chega alguém com uma doutrina completamente diferente, e às vezes convence o crente numa doutrina diferente, ao invés do crente conhecer a palavra e defender. Eu vejo às vezes pessoas que estão na igreja, né, levando aí surra de Bíblia de um Testemunho de Jeová e outros grupos que nós temos por aí, por falta de conhecimento da palavra. Então não é só estar, né, como membro de uma igreja, precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, para poder defender a Bíblia Sagrada, né, diante do mundo que está aí à nossa volta. Precisamos aprender a ler a Bíblia como ela é, e eu digo assim, tirando até mesmo os óculos denominacionais, porque às vezes uma denominação puxa para um lado, outra puxa para outro, e a gente precisa ir exatamente naquilo que a Bíblia está dizendo, né? Sem essa preocupação de puxar para um lado ou para outro. Precisamos entender o que Jesus estava dizendo. Então, sou muito feliz, né, como batista, por entender a palavra de Deus e entender o valor dessas doutrinas para a minha própria vida, para a minha família, e tenho estado envolvido com isso o tempo todo, né? A Bíblia é mais simples do que nós pensamos. Às vezes nós é que fazemos confusão com a palavra do Senhor. Então veja, duas coisas já como papel nosso aqui de igreja: expansão do reino de Deus e conservar intactas as doutrinas do Novo Testamento. Terceiro, alimentar a vida espiritual do povo. Meus irmãos e irmãs, tem muita gente comendo lixo. Televisão é um lixo. O que tem de programas de televisão, né, não se pode considerar a palavra de Deus. A maioria deles, né, nada tem a ver com o que Jesus ensinou. É só doutrina de prosperidade e misticismo, na maioria dos programas. E tem gente se alimentando desse lixo de televisão. Precisamos conhecer Bíblia. E meus irmãos, a igreja não tem responsabilidade apenas com os seus membros. A igreja tem responsabilidade com o bairro, com a cidade, com o povo que está à nossa volta. Nós precisamos alimentar a vida espiritual das pessoas. É o nosso papel. Se nós não dermos o pão, eles vão comer lixo. Se nós não alimentarmos as pessoas com a Bíblia, não fizermos estudos bíblicos com eles, vai chegar alguém e apresentar qualquer coisa como sendo evangelho, e as pessoas vão se alimentar disso. Então é nossa responsabilidade como igreja alimentar a vida espiritual das pessoas. Como precisamos de água para saciar a nossa sede, do ar que respiramos, o alimento para o sustento do nosso corpo, também precisamos da palavra de Deus para nos alimentarmos, né, espiritualmente. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4.
As pessoas precisam da palavra. Então Jesus formou a igreja, que tinha como um dos seus objetivos cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E aqui começa dentro da nossa própria casa. Às vezes nós criamos os nossos filhos sem ensinar-lhes o Evangelho. Só levamos, né, como diz o ditado, aqui vou abrir aspas, né, levamos para a igreja, porque na verdade não é. Levamos para o templo, para a escola bíblica e lavamos as mãos diante da nossa responsabilidade de ensinar os nossos próprios filhos. Então nós precisamos, a partir da nossa casa, ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas. Nossos filhos, nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas lá da escola, todos precisam conhecer o Evangelho de Jesus. E aí está, né, o segredo do crescimento da igreja primitiva. Por exemplo, Atos capítulo 2, versos 46 e 47, diz assim: perseverando unânime todos os dias no templo e de casa em casa, e comendo juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, a igreja cumpria o seu papel, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e como resultado, o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Às vezes nós queremos acrescentar os salvos à igreja. Não, nós temos uma agenda que precisa ser cumprida, e Deus que acrescenta os salvos à igreja, né? Quando nós cumprimos a nossa agenda, Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Então, que responsabilidade temos como igreja do Senhor Jesus? Alimentar a vida espiritual das pessoas, não apenas dos cristãos, mas de todos. E assim que nós devemos viver. Aqui nós estamos para apontar para Jesus. Jesus é a única esperança, Jesus é o único caminho, Jesus é o único que salva, o único nome acima de todos os nomes. E como igreja nós precisamos estar apontando para Jesus. Os irmãos já perceberam na leitura da Bíblia que a partir do Novo Testamento, a vinda de Jesus, Deus não enviou mais nenhum profeta para esse mundo. Perceberam? Os profetas vêm lá desde Elias, Eliseu, vem até Malaquias no Velho Testamento. O último profeta, depois do período interbíblico, né, os 400 anos, foi João Batista, que Jesus ainda disse a ele que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Depois, nunca mais Deus enviou um profeta. Por quê? Porque Jesus, ele fundou ou formou a igreja, e a igreja é a voz profética aqui nesse mundo. Deus não vai mandar mais profeta, né? Não é um profeta ou outro que às vezes aparece assim, né, dando profetada. Não, todos nós somos profetas de Deus nesse mundo, para anunciar a palavra de Deus. Esse é o nosso papel como igreja, né? Então, se nós nos calarmos, como disse Jesus, as próprias pedras clamarão. É responsabilidade nossa levar a palavra de Deus a todas as pessoas que vivem à nossa volta. Muito bem, e eu quero apresentar mais um papel da igreja aqui, né? Expansão do reino de Deus, conservação das doutrinas do Novo Testamento, alimentar a vida espiritual do povo e preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. É nosso papel. E falamos pouco, não é mesmo? Pouco estamos fazendo para preparar o mundo para a volta de Cristo ou para a segunda vinda de Cristo. Da mesma maneira que aquele povo do Velho Testamento tinha aquela esperança da vinda do Messias, que aguardaram por séculos, né? Deus havia prometido, né? Desde Abraão, promessa de Deus, e o povo ficou aguardando a vinda daquele que haveria de ser o Salvador. E o Velho Testamento todo apresenta
essa promessa e a esperança do povo de Israel quanto à vinda do Messias para restaurar, né, o povo de Israel. Mas quando Jesus veio, muitos não acreditaram nele. Por isso o evangelista João, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, se referindo ao povo de Israel. Capítulo 1, versículo 11. Mas no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Da mesma forma, nós precisamos hoje preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ao subir ao céu, ele disse: olha, não os deixarei órfãos, eu irei, mas mandarei outro Consolador para que fique aqui com vocês para sempre. Uma promessa quanto à vinda do Espírito Santo a esse mundo, e graças a Deus nós vivemos sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo de Deus. Sabiam disso? Tem gente que diz: ah, vocês não são batizados com o Espírito Santo. Isso é história, né? Efésios capítulo 1, versículo 13, está muito claro: em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo é garantia, né? Eu sempre digo assim: se você quiser saber o valor de um selo, coloca uma carta no correio sem selo, não vai para lugar nenhum. O selo é garantia de que aquela carta será entregue. Então todos aqueles que ouviram a palavra, que creram em Jesus, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Não estamos sozinhos aqui nesse mundo. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos ajuda, nos momentos difíceis, mas também é aquele que nos exorta nos momentos que estamos vacilando. Precisamos dar atenção à voz do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo fala conosco. E aí nós temos o grande desafio de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Mais uma vez o texto da introdução, quando Jesus foi subindo ao céu, subindo aos céus, e foi tomado pela nuvem, 2 homens apareceram. E o povo todo estava olhando para Jesus que ia, desaparecendo na nuvem. E aqueles anjos disseram: varões galileus, por que vocês olham tanto para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará, para buscar a sua igreja. Então precisamos nos preparar e também preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns meses atrás eu li um artigo, infelizmente depois eu perdi esse artigo, mas falando sobre a Turquia, dizendo que lá na Turquia é lei, que nunca se coloque, por exemplo, 2 pilotos crentes num avião. É sempre um crente e um não crente, porque eles acreditam que Cristo vai voltar e que o crente será arrebatado. Então o não crente ficará para assumir o controle daquela aeronave. Então, algo interessante, porque às vezes você pensa em pessoas que nem são evangélicas, às vezes acreditam mais do que nós evangélicos de que Cristo vai voltar, Então Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, os seus discípulos. E nessa segunda vinda de Cristo, será bem diferente da primeira. Por exemplo, Jesus veio para ser o nosso Salvador, e Ele é o nosso Salvador. Ele nos apresenta diante de Deus como nosso advogado, Ele intercede por nós diante do Pai, não é isso que está escrito? É maravilhoso. Mas na segunda vinda, Ele não virá mais como Salvador e nem como advogado, Ele virá como juiz.
Jesus terá sido promovido, né, de advogado para juiz, e juiz não defende ninguém, juiz só julga, né? Por isso nós encontramos em alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 24, 25, nós encontramos Jesus dizendo que naquele dia, na vinda do Filho do Homem, as pessoas serão separadas aqui desse mundo, como o pastor separa das ovelhas os cabritos. Colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E então ele vai dizer naquele dia, no dia da sua segunda vinda, né? Ele vai dizer àqueles que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, né? Eu estava preso e vocês me visitaram, né? Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E aí as pessoas falam: mas Senhor, quando que nós fizemos isso? E ele diz: quando vocês fazem isso a qualquer pessoa, a mim vocês estão fazendo. Por isso eu comecei hoje dizendo que o nosso papel como igreja é abraçar as pessoas, visitar, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, né? Nós temos muitas coisas que podemos fazer como igreja. Por quê? Porque tudo que nós fizermos a uma pessoa aqui neste mundo, uma criança que nós estivermos cuidando, a Jesus nós estamos fazendo. Então Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele vai dizer também àqueles que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ainda ele termina dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele vem como juiz. E o mundo está preparado para isso? Temos nós como igreja cumprido o nosso papel, preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo? Quase não falamos nada sobre isso, né? Precisamos falar mais. Então são coisas que nós precisamos levar em consideração aqui nesse momento, né? Aqui estão alguns dos objetivos da igreja de Jesus, né? E que a igreja precisa alcançar aqui na terra. Algumas razões pelas quais nós existimos como igreja de Jesus. Vou repetir: expansão do reino de Deus, a conservação das doutrinas bíblicas, zelar pelas doutrinas, alimentar a vida espiritual das pessoas, né? E preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui são algumas, a gente poderia passar muito tempo aqui, né, colocando outras razões pelas quais nós existimos como igreja, mas aqui estão algumas delas. É esse o tipo de igreja que queremos ser? Eu acho que sim, né? Igreja que cumpre o seu papel nesse mundo, igreja que tem motivos para se reunir, para adorar a Deus, para cantar louvores a Deus, porque está cumprindo o seu papel aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.